Olá, meus queridos amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nízia ontem e mais uma vez nos unimos num objetivo comum de entender as palavras do Mestre, de nos envolver com esta causa e desta maneira trilharmos sempre o melhor caminho, ou então que seja o pior caminho, mas que tenhamos a consciência de que passaremos esse trecho com ele. Jesus, ele traz informações que muitas vezes está bem ao nosso alcance e nós não compreendemos direito. Ou então, passa batido. Mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu vou pedindo para você deixar o seu like, compartilhe, deixe seu comentário, que isso é muito importante para esse trabalho que eu faço. Então é muito importante, né? Nós vivemos um mundo muito conturbado, né? Atualmente nós temos que ou falar e depois assumirmos a responsabilidade das nossas palavras, ou então nós entramos numa polêmica muitas vezes estéril, né? Uma polêmica que não vai levar a nenhum lugar comum, mas nós andamos, nós que eu digo assim, a humanidade, né? Nós estamos assim, num momento assim que nós estamos cheios de palavras, né? As opiniões às vezes não são compreendidas ou não são respeitadas, enfim, é a nossa palavra. E Jesus vem trazer alguma coisa que é para nós nos lembrarmos de coisas que estão muito assentados lá no nosso, sabe, lá no nosso íntimo, muito profundo. Mas nós temos que mexer com isso, nós temos que fazer esse movimento para que, enfim, né, nós possamos atingir o nível desejado de expansão de consciência, de maturidade espiritual, de maturidade de ser, né, do Filho do Criador. Porque é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós temos, né, essa série de aprendizados que nos traz na nossa presente encarnação. E cada vez que nós vamos fazer esse exercício de aprendizado, retomando, né, nesse mundo tridimensional, nós vamos projetando algo, né? E lógico que nós assumimos compromissos, mas não é assim por castigo, vamos esquecer a coisa do castigo, né? Eu vim pagar, não, né? Eu vim resgatar. Olha, nós estamos no nosso próprio resgate. E isso é muito importante nós entendermos. Somos nós que nos resgatamos. O que está à nossa volta são instrumentos. Aquilo que nos circunda, né, as pessoas, as situações, são instrumentos para que nós possamos realmente colocar em prática, né, aquilo que assumimos. Por exemplo, agora eu vou começar a falar o que Jesus disse, né? Outro sim. Ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então, é isso que eu estava falando. Nós não podemos falar que o planeta Terra abriga seres ingênuos, seres maculados. Nós não podemos falar isso. Nós olhamos a situação, né, de todas as nações, olhamos a situação à nossa volta, olhamos para dentro de nós mesmos e nós podemos observar que ainda nós estamos num momento conturbado. Então, quando Jesus fala, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor, significa que nós temos o quê? Nós empenhamos a nossa palavra, nós fizemos um acordo. E acordo, né,
que antigamente se falava juramento. Então, significa que você se propõe, que eu me proponho a fazer determinadas coisas. Mas Jesus vai, na sequência, ele vai nos trazer alguma coisa assim bem interessante. Porque quando nós chegamos aqui, nos nossos primeiros momentos, nós não tínhamos assim discernimento nenhum, né? Então nós, como seres primitivos, então nós não tínhamos nenhum discernimento e pronto, estava bom. Mas a partir de determinado momento, nós sim amadurecemos a nossa parte intelectual. Então hoje nós não podemos falar, olha, não tenho conhecimento. Temos sim. Se nós formos a uma aldeia indígena, nós vamos encontrar índio falando inglês. Se nós formos assim, lá nos pataxós, que são, né, aqueles mais fechados, eles vão estar cientes do estatuto do direito do índio. Se nós formos assim, em lugares, numa penitenciária, ou então visitar alguma casa, né, que orienta o menor, ele tem tudo afiado na língua dele. Ele sabe manejar um celular, ele sabe, falar coisas que a gente fica sem entender, porque eles têm uma comunicação diferente, criaram. Então, intelectualmente, nós atingimos um patamar. Mas e a outra, né? A moral. Porque quando nós desconhecíamos tudo isso, existia assim não é uma desculpa, né? Mas um atenuante. Mas agora não, nós não podemos mais. Os meios de comunicações, né, que nós temos hoje, que não é aquela oficial de antes, quando nós ficávamos esperando determinado horário, e esse horário nós ligávamos nosso aparelho receptor de imagem, né, e nós estávamos ali para acompanhar um programa. Isso já não existe mais, porque eu tenho o quê? Eu tenho o mundo nas minhas mãos. Eu sei de tudo. Tá aqui na minha mão e eu manejo. Não importa a idade, não importa o grau, né, de instrução, mas o que? A nossa capacidade já permite que nós dominemos aí, né, o mundo digital. Mas Jesus então fala assim, né, que nós não devemos jurar pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Então vamos entender isso. Diante de tudo isso que eu expus agora, né, me parece que Jesus está alertando que aquela primeira fala dele, né, que nós não devemos perjurar, né, mas cumprir o juramento que nós tivemos com o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é Jesus, porque afinal de contas ele é o responsável pela elevação moral do planeta Terra. Ele é o responsável pela humanidade, né, ter um entendimento do que é retidão, que nós chamamos comumente de justiça. Então, quando ele fala, não jurem pelo céu, porque é o trono de Deus, então, eu percebo assim, né, num dito popular, muito comum, por Deus do céu eu te juro, ou juro por Deus que está no céu. Tem alguma coisa já lá dentro, né, da nossa mente que já acena para isso. Então, quando nós nos comprometemos, nós somos valentes, nós somos operosos, isso diante de Jesus, né? Ali que nós fizemos esse juramento ao Senhor. Só que quando nós realmente assumimos o comando, né? A autonomia da nossa encarnação física, muitas vezes nós titubeamos com a verdade. E essa verdade nós sabemos que ela não foi dita, ou então foi dita de forma, ou não foi dita
e no lugar foi substituída, né, no lugar da verdade, uma mentira. Muitas vezes por conveniência, enfim, né? Mas depois, alguém fala, mas será que isso é verdade? Você fala, eu juro, né? Eu juro pelo que há de mais sagrado. E quando a gente jura pelo que há de mais sagrado, nós estamos jurando por nós mesmos. Porque nós somos o que há de mais sagrado. Nós somos a representação do Criador na Terra. Então, nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa visão disso que Jesus está falando, sobre como nós devemos proceder com as palavras. Depois ele fala, não jurem nem pela terra, porque é o descanso, é onde é o escabelo dos pés, né? É do trono de Deus, né? Não é para jurar nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés, ou seja, é onde repousa os pés de Deus, porque é aonde está realmente, né, o nosso grau ainda de desenvolvimento moral, até intelectual, né? Porque embora nós tenhamos hoje conhecimento, muita tecnologia, nós temos muito ainda que desenvolver dentro, né, do senso moral, ético, espiritual, né? E aí ele fala que não jure nem pela terra, porque, como eu falei, escabelo, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade do grande rei, né? E a gente não faz ideia quem seja esse grande rei. Muitos acham que é a cidade de Davi, Jerusalém. Não. Outros acham, né, que é a cidade do grande rei, seria Salomão, aquele rei sábio, né? Inclusive, aquele que tomou a frente e construiu o templo. Não, né? Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade do Cristo. Não é em vão que ela é disputada, não é em vão que ela recebe, né, visitantes de todos os credos, e ela é disputada. Há uma gana por Jerusalém, e não é de hoje. Então, se nós fizermos o levantamento histórico, ela sofreu inúmeras invasões. E pensando bem, né, se nós olharmos em tamanho, nós vamos entender a Anatólia Antiga, que hoje é a Turquia, um pedaço lá, né, que hoje é a Turquia. Era muito maior territorialmente, era muito mais rentável invadir a Turquia, né, do que aquele pedacinho estreito ali de Israel e Jerusalém. Lá em Jerusalém tinha o templo, onde tinha tesouros, ouro e tudo mais, e ela era saqueada. Ela era exigida por todos os conquistadores. Então Jesus fala, não jure nem por Jerusalém. Ele só faltou, porque é a minha cidade. Tem uma parte assim em que Paulo, aos Hebreus, ele fala de Jerusalém, mas ele fala com uma pujança tão grande que deu para entender, né? Essa Jerusalém que todo mundo tem essa sanha, que todo mundo quer. Paulo diz, né? Essa Jerusalém, ela não é daqui, é uma Jerusalém que está, né? É a Jerusalém que está em outro lugar. Alguns dizem, né, a Jerusalém celestial, outros dizem a Jerusalém espiritual, outros dizem a Jerusalém de um outro planeta. Mas enfim, ela tem um valor muito intenso, porque Jesus fala isso. Aí ele prossegue também falando que nós não devemos jurar nem pela nossa cabeça, porque nós não temos a capacidade, por exemplo, né, de tornar os fios de cabelos brancos em preto.
Nós não temos esse controle, nós não temos esse controle mesmo, né? Então nós não podemos jurar nem pela minha vida, nem pela minha saúde. Eu não posso jurar. Por quê? Porque não preciso de juramento quando eu aceno com a verdade. E aí Jesus fala assim, né? Seja porém o teu falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E é verdade. Os debates, eles sempre acabam em situações de conflito. O debate, sempre um vai sair odiando o outro, né? As discussões levam sempre a desentendimentos, isso em todos os níveis, né? E então nós temos que ter essa conscientização da nossa palavra. Então, que seja o teu falar sim, sim, não, não. Porque tudo aquilo que nós estendemos, nós vamos entrar em conflito. E muitas vezes nós falamos isso justamente porque nós queremos ter a razão. Nós queremos impor ao outro aquilo que para nós é o ponto ideal de determinado assunto, determinado tema, determinada questão. E nós não podemos falar isso, né? Quando Jesus fala assim, né, que nós não devemos jurar nem pela nossa própria cabeça, porque ele está falando que também a nossa cabeça é sede, né, da nossa mente. É aqui que está a nossa mente. A nossa mente é um atributo do nosso ser real, do nosso ser espiritual, né, indestrutível. E é aqui na nossa mente que reside o tal juramento que Jesus falou no primeiro versículo que eu falei, né? Então, aquilo que nós nos propusemos a fazer, que foi um acordo, né, com Jesus, é algo muito maior do que aquilo que hoje nós damos tanto valor, que é o nosso corpo orgânico, né? Mas o nosso corpo orgânico, ele é um instrumento de manifestação, ele não é a nossa essência. Nós, né, estamos num período utilizando dessa roupagem, mas a nossa essência, ela é indestrutível. Então nós não temos nenhum domínio sobre o nosso corpo, porque nós não podemos, por exemplo, proibir determinadas doenças ou as doenças, nós não podemos proibir que nosso organismo rejeite determinados ingredientes, nós não podemos, nós não temos esse domínio sobre essa matéria, né? Porque esse corpo que nós ostentamos e nos manifestamos, ele é um empréstimo temporário advindo do fluido cósmico universal. Nós temos que ser gratos, sim, né? É uma coisa muito interessante, porque no inverno, né, naquele frio terrível, o cobertor nos aquece, né? Nós achamos o cobertor a coisa mais maravilhosa desse mundo, mas ele vai servir para nós enquanto estiver na estação de frio. Porque quando vier o calor, nós não precisaremos do cobertor. Nós devolveremos ele na prateleira, né? Temos que cuidar do nosso cobertor, do nosso invólucro, que nos protege, sim, mas nós não temos domínio. Mas das nossas palavras, nós deveremos começar a ter, né? Que seja o teu falar, sim, sim, não, não. E lembrando também que a encarnação é um presente, né? Que vem sempre numa caixinha fechada. Ninguém sabe, quando nós tomamos um recém-nascido em nossos braços, nós não sabemos qual foi o acordo que ele fez com Jesus, né, que é o responsável. Mas ele fez. Então, a encarnação é essa caixinha fechada.
E na medida em que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos nos tornando, né, mais aptos para as nossas decisões, nós vamos então compreendendo e entendendo o quão é importante esse programa, né? Porém, né, quantas vezes nós já dissimulamos, né? Achamos, não, tá tudo certo, ninguém percebeu. E é um engano muito grande, porque não só, né, as hierarquias percebem, como muitas vezes os que nos cercam, né? Quantas vezes nós usamos em demasia palavras para enganar, né? Para ocultar coisas. E nós muitas vezes queremos, através das palavras, passar uma imagem ou uma autoimagem que não é real. E é aí que Jesus entra falando, né? Que seja o teu falar sim, sim, não, não. Porque nós não precisamos daí do artifício, né? Da manipulação das palavras, do assunto, né? Que vai dar muitas vezes em nada. Então nós temos que aprender a afirmar esse acordo ou esse juramento que nós fizemos com o Senhor e começar a observar melhor a nossa posição em todos os sentidos, né? Porque, afinal de contas, essa passagem é muito importante. Ela é uma caixinha de presente. Nós devemos aproveitar ao máximo e ter, né, o discernimento de tudo aquilo que nós viemos realizar aqui. Infelizmente, muitas vezes, né, eu mesma já pensei isso, por que eu não aprendi, por que eu não tive essa visão quando eu tinha 15, 17, 25 anos? Por que essa visão veio tão tardia? Eu teria, assim, evitado tantos dissabores, não só nessa presente, né, nessa caixinha que eu recebi, como também nas que eu desenvolverei mais para frente. Mas hoje nós temos a maturidade de dizer sim e não passar disso, né? Porque tudo que ultrapassa isso sempre vai trazer consequências, como Jesus falou, consequências malignas, porque nós estaremos também caindo, né, na armadilha daquele que gosta de provocar a confusão, que é o adversário de Jesus, que se faz de nosso amigo, mas não é, né? E uma coisa que é bom nós lembrarmos sempre, que a palavra, depois que foi falada, depois que ela saiu, né, ela não pode voltar. É como a bala do revólver, saiu, não volta. Então, tudo aquilo que nós falamos não tem como voltar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras e lembrarmos sempre que nós temos um acordo firmado com o nosso Mestre Jesus. E é por isso que ele é tão necessário na nossa vida, no nosso dia a dia, em todos os momentos. Então é isso a reflexão da semana. Eu agradeço a vocês. Tenham uma ótima semana. Até a próxima.